Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Instituto Parênese, um instituto dedicado à educação e cidadania com valores cristãos. Nesse momento, nós vamos dar início à nossa devocional, uma devocional de apresentação. Sou o professor Enio e estarei com vocês ao longo desse minicurso. Nossa devocional vai ser baseada totalmente no Salmo número 2. São 12 versos que discorrem a respeito do reinado ou do rei. Trata-se de um salmo definido como salmo messiânico. No saltério, ou seja, no conjunto dos 150 salmos, há vários agrupamentos que classificam os salmos segundo o seu conteúdo. Por exemplo, salmos de entronização, que são os salmos régios, os salmos que falam do rei, salmos da lei, salmos de sabedoria, porque enfatizam o princípio da lei, fazem referência à palavra de Deus. Temos os salmos de lamento, salmos de peregrinação, os salmos de aleluia, que é a questão do Halel, e vários outros tipos. Nesse caso aqui, o Salmo 2 ele se enquadra dentro dos salmos messiânicos. Salmo 2, Salmo 8, Salmo 18, Salmo 22 e assim por diante. Mas cabe aqui nós falarmos exclusivamente do Salmo de número 2. Este salmo, em todo o seu contexto, vai falar de uma situação de entronização, quando o rei está sendo colocado diante do povo como representante de Deus. No contexto histórico, a gente sabe que Israel era governado diretamente por Deus através dos patriarcas e logo depois de um longo período através dos juízes, além dos profetas e sacerdotes. Mas há um momento em que o povo começa a observar as outras nações e pede para o sacerdote, no caso Samuel, dá-nos um rei. E diz o texto bíblico que Deus não concordou, mas depois ele mesmo volta e diz: vocês querem um rei, então tá bom, vou dar um rei para vocês. E em certo sentido, no Oriente Próximo, que nós chamamos, que englobam as nações de Israel, o Egito e a Mesopotâmia, eles têm essa configuração quase que similar, que é a representação de um líder dentro de um contexto altamente religioso. No Egito, o faraó, na Mesopotâmia, também rei, e no caso de Israel, também rei. E esse salmo ele é da tradição davídica, porque fala dessa questão da entronização daquele que Deus escolheu para governar, salvar, libertar o seu povo. Algo bem característico que a gente pode comentar aqui é que esse salmo, para se configurar um salmo messiânico, dois quesitos são primordiais dentro da tradição dos salmos messiânicos. Quando se menciona sobre justiça e direito, quando se menciona esses valores para que o rei, o governante, sempre tenha em mente a aplicação desses princípios como sendo princípios da vontade divina. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui agrupamentos. São praticamente 4 agrupamentos que são as divisões dos salmos. Vamos, portanto, ao primeiro agrupamento dessa devocional, que trata-se dos versos de 1 a 3. Diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Bom, esse salmo está falando assim, basicamente, durante um momento em que há uma cerimônia, há uma liturgia, onde os reis que não são conscientes da presença de Deus, eles estão o quê? Planejando um motim, planejando uma reviravolta, planejando desbaratar a nação de Israel. E por quê? Porque eles querem sobrepujar Israel e trazer Israel à condição de vassalagem, ou seja, de ficar pagando tributos para as outras nações. Mas, ao mesmo tempo,
é um chamado ao povo para falar assim, ei, por que as outras nações estão pensando nisso da gente? Por que os reis estão conspirando? Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos romper esses laços de prisão e nos libertar dessa situação de injustiça. Então, na verdade, sair da condição de ser vassalo das outras nações é primordial para caracterizar o contexto de salvação. Então, veja bem o que eu vou dizer. Ao mesmo tempo que faz uma denúncia, também caracteriza a maneira como o povo está se revoltando contra as estruturas de injustiça provocadas por outras nações. Ok? Então, nesse trecho de 1 a 3, nós sabemos que há uma preparação para que o povo entenda a situação e diz assim, olha, não vamos permitir isso. Vamos nos colocar contra aqueles que estão fazendo motim contra o ungido do Senhor. E a gente precisa sair dessa situação de aprisionamento, né? Em alguma linguagem bíblica, dessa situação de julgo, dessa situação de grilhão, ou seja, pecado. O próximo texto comenta sobre o verso 4 e 6, e diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo. Bom, aqui é bem enfática a questão de como Deus se comporta e também de como ele orienta o seu povo. Primeiro, ele tira muito sarro das outras nações pelos erros que eles cometem. E também ele faz o seu pronunciamento quanto à sua justiça. Com a minha ira eu vou confundir vocês. Com o meu furor eu vou deixar vocês subjugados. Então há essa promessa. E, mais enfaticamente ainda, a condição salvacionista, ou seja, libertadora. Eu, Deus falando, vou dar para vocês um rei e ele vai governar do meu Monte Santo. Então, a característica de salvação, de libertação. Essa promessa faz com que o povo entenda, né, os princípios da justiça de Deus, os princípios da assim chamada justiça de Deus, justiça divina, justiça salvífica, uma justiça que conduz à libertação e salvação. Nesse sentido, Deus vai se colocar contra os adversários de Israel e vai mostrar, no devido tempo, o seu furor, a sua ira, a sua indignação. O próximo trecho se encontra dos versos 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Bom, Deus aqui está dizendo que vai dar para a nação um líder. Ele diz que é o seu próprio filho. Na linguagem da época, o rei é o enviado de Deus, é o escolhido de Deus, é o protegido de Deus, é o representante de Deus na terra. Então, muitas vezes, o meu filho amado, a quem escolhi, a quem eu gerei, a quem eu dei a função de administrar o direito à justiça, levam esses títulos. Então aqui está falando desse líder, e eu vou colocar aqui nas minhas palavras, desse líder político que vai governar o povo. Um líder que precisa ser justo, que precisa conhecer a justiça de Deus para representar a vontade de Deus para o povo. O que é a função desse rei? Esse rei é tornar visível o desejo de Deus para com o seu povo. E nesse sentido, dizer assim, olha, Deus tem um grande projeto para o povo
e eu vou mostrar para vocês o que é que Deus quer. Com isso, ele vai fazer o quê? Vai fazer a nação grande, vai fazer a nação cheia de posses, vai fazer a nação prosperar. Então, há toda uma ligação com a promessa, porque Deus está ao lado do seu escolhido. É claro que os princípios do direito e da justiça vão caracterizar essa questão da autoridade do líder, dessa autoridade do rei. E, a bem da verdade, na tradição bíblica, a autoridade justa e amada por Deus acaba revelando a vontade de Deus. Então, todos os reis que foram justos e que foram escolhidos por Deus acabam revelando a vontade de Deus. Quando eles foram maus e quando tiverem desobedecido à ação de Deus, a própria história dos cronistas, dos reis, vai revelar. E esse rei não foi muito bom diante de Deus. E esse rei voltou-se contra Deus, porque as suas ações eram más, e aí por diante. Então, é um texto que fala sobre, é um trecho, aliás, que fala de como esse representante de Deus deve agir. O próximo trecho é que vai do verso 10 até o final, e diz assim: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bom, como já disse, né, tem todo um contexto de revelação da vontade de Deus para com o povo e também de orientação. Poderia até dizer assim, numa linguagem mais profética, que tem ali um oráculo, uns dizeres a respeito de como eles devem se comportar. Está chamando bem atenção para grupos de pessoas, reis, juízes da terra, e a maneira como eles devem se comportar. Obviamente que vai falar, olha, temor, tremor, né? E com isso direciona para a maneira como o povo tem que se conduzir diante de Deus. A princípio, essas advertências são para as autoridades, porque eles têm que temer a Deus e seguir o exemplo daqueles que governam com justiça, com a preservação do direito. E se eles não fizerem isso, aí, né, pelo trecho anterior, o furor, a ira de Deus se manifestará. E aí ele diz assim, olha, para que não haja problemas, observem como o meu representante se comporta, né? E vocês serão bem orientados. Em outras palavras, diz assim, olha, você vai ser grandemente abençoado, não só você, como todos aqueles que vêm até esse meu filho, esse meu representante, e se refugiam com ele. Em outras palavras, a direção para a confiança. Diante disso, vamos saber quais são aí as orientações que a gente tem a ver com a igreja, né? Então, olha, eu coloquei ali que primeiramente a igreja tem que ensinar sobre a realeza de Cristo. Deus o Pai governa, mas a partir da revelação de Cristo, todas as coisas são submetidas ao senhorio de Cristo. Então ele passa a ser o rei dos reis, ele passa a ser o que governa, o que lidera a sua igreja no mundo. Então a gente tem que continuar ensinando esse princípio. E para todos os que professam a fé em Cristo, a realeza de Cristo se constitui nisso, né, de ser uma diretriz ou uma referência da vontade de Deus. Então, olha só, quem vê o Filho, quem se direciona para as coisas do Filho, quem crê no Filho,
entende, vê, percebe, chega até o Pai. Então, Cristo é como se fosse esse filtro para a gente entender como que se processa o governo de Deus. Há um estudo, né, feito na chamada teologia bíblica, que é lá do Antigo Testamento, que leva para essa metáfora da realeza. Né? Vocês podem ver que, por exemplo, o Antigo Testamento é muito forte a linguagem da monarquia. Glória, imensidão, autoridade, poder, majestade, excelso, grandioso, senhor, né? Soberano. Então são todos assim termos que vão configurar como é que Deus é rei. E aquilo que era direcionado para a pessoa do rei também foi direcionado na mesma proporção para a pessoa do Pai, ou seja, Deus. E por quê? Porque a humanidade entendeu essa questão da linguagem. Vamos dizer aqui que nós somos um pouco limitados na linguagem. Mas quando vem Jesus Cristo, essa dimensão passa a ser muito maior. Por exemplo, se fosse nos moldes do Antigo Testamento, eu teria que identificar quem é o rei. O rei, muitas vezes, fala assim, não, o rei é o rei de Israel, ou, num outro contexto, o rei é o rei de Judá. Mas se era, por exemplo, um estrangeiro, ele não submetia a esse rei. Por quê? Porque ele é gentil. Mas quando a pessoa de Jesus Cristo é manifesta, todos aqueles que nele crê se tornam seus súditos. Então, quem governa hoje é a pessoa de Jesus Cristo, pelo seu Espírito, por causa da confissão do Senhorio de Cristo na vida da pessoa. Um segundo momento que a igreja deve fazer é enfatizar o tema do reino, ensinando os conceitos de justiça, direito e acrescentando na pessoa de Jesus o conceito de paz. Né? No decorrer das demais devocionais, nós vamos aprender que Mishpat, Tzadiki, Eirene, Shalom e Sedek são termos hebraicos e grego para nós entendermos como que se dá o mistério da fé. Né? Então, muitas vezes a gente usa esses conceitos, direito, justiça, como sinônimos de bem ou mal, certo ou errado, e nas questões éticas, morais, mas no contexto bíblico ele é muito mais. Eles são conceitos que estão dentro da estrutura do mecanismo da fé. Portanto, da credulidade, da fidelidade, da integralidade e da integridade com Deus. Assim sendo, né, um terceiro momento aí que a igreja deve enfatizar, eu coloquei duas figuras, né, o soldado e a soldada, mas apenas como metáfora. Né? A igreja é como se fosse as forças armadas, cujos soldados, cujos súditos estão ali a serviço do rei. Então, cada cristão, cada cristã é um soldado pronto para o serviço. Então, fazendo essa ligação com respeito às metáforas, a igreja é a serva do Senhor na terra e os membros são os serviçais. Então, se a pessoa não se entende no reino de Deus, ela não consegue servir. Então, ela precisa se entender para que ela possa servir. Né? E na igreja tem espaço para todo mundo. Com isso, pessoal, chegamos ao final dessa devocional de apresentação. Gaste aí algum tempo de oração, né, sobre a necessidade de nós cada vez mais estarmos conectados com o reinado de Jesus, o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, e nós, como súditos e igreja, caminharmos para o cumprimento da vontade dele. Nas próximas devocionais, nós faremos verso por verso e enfatizaremos o contexto. Muito obrigado e até a próxima.